Olá pessoal, eu sou o Gustavo, engenheiro ambiental da Gamagel, uma empresa especializada em geoprocessamento e meio ambiente. E hoje vamos para o nosso terceiro vídeo para trabalharmos aqui com os dados do IBGE do censo de 2010. Então, nas aulas passadas mostrei para vocês como baixar as informações, como já fazermos alguns mapinhas temáticos. Na aula passada, como vincular o Shape com a planilha Excel. E agora vou mostrar para vocês como nós podemos trabalhar esses dados, unidos aí do Shape com a planilha e gerarmos outros mapas temáticos com os dados do IBGE. Então vamos para o vídeo. Bom, na aula passada mostrei para vocês como unir esses arquivos Shape, tá, com a planilha. Então, se vocês quiserem ver as aulas, elas estão aqui em cima, nos cards aqui em cima, e também deixarei no comentário fixado aqui embaixo do vídeo, tá bom? Então, agora eu vou fazer uma outra união, tá? Então, na aula passada a gente tinha feito a união desse layer aqui, de 2010 do IBGE, que eu separei, mostrei para vocês como separar o município que você quer trabalhar, no meu caso São José do Rio Preto, no estado de São Paulo, e eu tinha unido com essa planilha pessoal SP2. Mas vamos unir com essa agora, com essa aqui, ó, básico SP2. O que é? Essa planilha aqui, ela traz informações resumidas das outras várias planilhas, dos outros vários dados do IBGE. Então nós temos informações de renda, pessoas, residências e tudo mais. Então é uma planilha ali que tem informações mais compiladas e que a gente consegue utilizar muito melhor do que aquela outra pessoal. Então, para fazer a união, como eu mostrei para vocês na aula passada, clico com o botão direito em cima do Shapefile, coloco em Propriedades, Uniões, e aí eu vou aqui no Mais. Ele vai te perguntar qual camada que você quer unir, então eu quero unir com o básico. Qual que é o campo? É sempre o mesmo campo que tem a informação igual, entre o Shape e a planilha, semelhante ao PROC-V e o PROC-H do Excel. Então nós temos aqui como informação básica dos dois arquivos, nós temos o código do setor e aqui a gente tem o cdgeocode, tá? Deixa eu confirmar aqui, é cdgeocode. Vamos unir, vamos escolher aqui quais campos unir. Eu quero unir esses aqui, ó, V1, V2, V3, V4, V5, todos estes que são as informações numéricas da minha planilha ali do IBGE. E aqui a gente coloca um prefixo, Então vamos colocar como IBGE para identificar. Ok, aplicar. Aqui nós temos então a camada foi unida, teoricamente. Ok, e vamos ver se deu certo. Botão direito no Rio Preto, abrimos aqui a planilha de atributos. E no final aqui vemos que baixou, gerou ali a junção das informações. Vamos ver aqui, parece que nessa tabela temos alguns dados faltando, tá? Que o IBGE não mandou, que são aqui alguns destes bairros, Então, temos aqui alguns bairros que realmente em 2010 eles eram novos em Rio Preto, então possivelmente ainda estava sendo construídos ali em 2010, Quinta do Golfo ainda estava crescendo, Eldorado, tudo mais. Então tivemos aqui algumas falhas das informações, não é falha do nosso trabalho, tá? Mas sim falhas dados que o censo do IBGE não coletou, tá certo? Então temos esses aqui. Até o Tarraf 2 aqui, por exemplo, está com muito pouca população. Hoje é um bairro maior, Felicidade e tudo mais. A gente tem bairros aqui que são muito maiores do que estão aqui nessa informação de 2010. Porém, é o que nós temos, tá? Vamos continuar aqui com o vídeo, mas antes eu peço para vocês deixarem um like, tá? Se estiverem gostando aqui dos materiais que o canal apresenta para vocês. Se puderem, compartilhe com seus grupos, com seus amigos, com pessoas que vocês saibam, que gostam desse assunto. E convido vocês a se inscreverem no canal, que toda semana temos vídeo novo.
E também convido a conhecer o site da Gamagel, www.gamagel.com, uma empresa aí especializada em geoprocessamento e meio ambiente. Então vamos voltar aqui para o trabalho. Bom, feita a união aqui da tabela, eu salvei, criei um novo arquivo, né, para salvar os dados da tabela junto com o shapefile, igual mostrado na última aula. Então temos aqui as informações da tabela do IBGE. Podem ver que aqui, né, o que foi importado pelo IBGE veio como 001, 002. Então o que significa cada código desse? Tá? Então cada coluna dessa são dados que vêm pelo próprio IBGE. Então o que eles significam? Abrindo aqui este PowerPoint, eu resumi as principais informações. Então, o V001 são domicílios particulares permanentes ou pessoas responsáveis por domicílios particulares permanentes. Ou seja, resumindo, a quantidade de casas que são habitadas, tá? Residências, né? Habitadas, famílias, vamos resumir. V002, moradores em domicílios particulares permanentes ou população residente em domicílios particulares permanentes. Ou seja, quantas pessoas moram nos domicílios particulares permanentes, né? Então, é a quantidade de pessoas que moram naquele setor censitário. V3, média do número de moradores em domicílios particulares permanentes, que foi obtida pela divisão do V002 pelo V001. Então, ali seria a quantidade, né, de pessoas que habitam ali, por setor censitário, claro, uma única residência naquela área ali. V005, valor do rendimento nominal médio mensal das pessoas responsáveis por domicílios particulares permanentes. Ou seja, a pessoa, né, que ali é a responsável, né, pela renda principal da casa, quanto ela ganha. E o V009 é o rendimento nominal médio mensal por pessoas de 10 anos ou mais, né, daquela área. Então, além do responsável pelo domicílio, né, você teria ali as outras fontes de renda daquela população naquele setor censitário. Então vamos voltar aqui para o QGIS, na tabela de atributos que nós montamos. Vamos começar a fazer uma análise bem simples. Vamos transformar, né, vamos criar classes de renda, referenciando-se ao salário mínimo em 2010. Então, numa pesquisa rápida do salário mínimo em 2010, o valor era de R$ 510, tá? Que é um indicador ali, né? É um dado, é uma informação ali que a gente consegue usar, né, para calcular ali questão de renda e tudo mais. É sempre o salário mínimo, né? E na época, né, como nós estamos trabalhando com dados de 2010, temos que comparar com o salário mínimo de 2010. Não tem como. Então nós temos aqui que o valor, vamos ver. Então vamos ver aqui, ó, fazendo uma conta simples do V5, que é o rendimento normal médio mensal das pessoas responsáveis pelo domicílio, tá? Que esse aqui é o valor mais próximo da renda mesmo, tá? O outro junta com pessoas de 10 anos acima, então vai entrar crianças, 12, 11, 10 anos que não trabalham, então esse valor vai diminuir. Então nós temos que pegar pelo responsável, que são a população economicamente ativa, tá? Então vamos lá, vamos fazer uma conta simples para descobrirmos qual que é a renda per capita daquela região. Comparando, claro, ao salário mínimo de 2010. Então, primeiro, nós precisamos alterar aqui o modo de exibição, deixar ela pronta para ser editada. Entramos no abrir calculadora de campo. Essa calculadora de campo é onde você consegue fazer contas, inserir equações, correlações de dados e tudo mais com a tabela de atributos do QGIS. Então ela é muito boa. Então vamos por aqui como salário mínimo, por exemplo. Então um nome. Vamos escolher aqui um número decimal, tá? Que ele vai me dar casas depois da vírgula. Então aqui é o tamanho total do número e a precisão, quantas casas após a vírgula. Vamos deixar em 2, tá? E a gente clica aqui nesse quadrado, que é onde você faz as contas. Esse tipo aqui, a calculadora de campo, você pode usar para qualquer coisa, tá? Qualquer informação, se você tiver dados string, claro, você não vai fazer conta matemática com dados, né, de letras, né? Mas
você consegue fazer bastante trabalho, bastante correlações usando essa calculadora e todos esses operadores que ela te fornece, tá certo? Então vamos lá. Então a gente quer calcular um campo dividido por um número. Então temos campos e valores. Vamos aqui no campo da renda, né, que é o V5. Então vamos confirmar. V005 é essa que a gente vai usar. O operador de divisão é a barra aqui. E vamos dividir por R$510. Coloca o número entre aspas, tá? Para indicar que é um número. Ele aqui você consegue ver na pré-visualização que ele está dando um valor ali. Então é uma conta que vai funcionar. E a gente põe o OK. Depois do OK, então criou-se uma coluna nova indicando ali quantos salários mínimos aquele setor censitário, né, a população daquele setor censitário recebe em média. Tá certo? Então nós vamos ter aqui, lógico, né, os lugares que a gente não tem informação. Temos alguns bairros com menos de um salário mínimo na época, até bairros aí com muitos salários mínimos. Desculpa, aquele virou. Então nós temos aqui 0,86 salários, 0,91. Então são bairros com menor poder aquisitivo, até bairros que têm um poder aquisitivo muito alto, né? 27 salários mínimos, onde seria aqui na região do Palestra, tá? Então, vamos pensar aqui em montar um mapa. Depois disso, a gente vai aqui em salvar alterações, ok? E a tabelinha nossa está salva, as edições e as contas que nós fizemos estão salvas. Bom, agora vamos passar essa informação para o mapa de forma visual, tá certo? Então vamos abrir aqui o mapa, em preto, propriedades e simbologia. Vamos em simbologia e colocar em graduado, tá? Por que é o graduado? Então a gente tem o categorizado, onde a gente coloca, ele categoriza, né, pela coluna. Porém, se a gente coloca como são vários valores diferentes dentro do categorizado, né, dentro daquela coluna, a informação vai ficar muito estranha, vai ficar muita cor, vai ficar um negócio muito bagunçado. Então, vamos colocar aqui no graduado. Ou seja, ele cria uma rampa de cores, levando em consideração intervalos de dados. Então, você tem ali do 0 ao 2 é uma cor, do 2 ao 4 é outra cor, e por aí vai. Essa aí, neste caso, é a melhor forma de poder mostrar as informações aqui. Então, temos o salário mínimo, né, que é o que eu quero. O símbolo será essa aqui, de cor, né, um quadrado, né, uma cor. Vamos colocar aqui uma rampa. Então temos essa rampa de branco para como é que se chama? Para vermelho. Mas vamos colocar aqui uma de vermelho para azul, ou seja, uma cor quente para uma cor fria. Né? Geralmente a gente coloca a cor quente para o que a gente quer que chama mais atenção. E nesse caso aqui, a cor quente será na parte de menor renda. E aqui nós temos como fazer a classificação. Então pode ser por desvio padrão, escala logarítmica, igual contagem, intervalo igual. E aí você pode testar da forma que você achar melhor. Então vamos ver, desvio padrão, a gente põe para classificar, ele deixou mais ou menos o mesmo desvio padrão, então não valeu a pena. Escala logarítmica, também não funcionou. Igual contagem quartil, olha aqui, ó. Ele já deu uma divisãozinha mais bacana, né? De 0 a 1,7 salários. E entrando aqui em classes, podemos até aumentar a quantidade de classes. Podem ver, se a gente colocar 10 classes, ele vai aumentar a subdivisão. Isso aqui eu achei bem interessante. Tem intervalos iguais, né? Então eu coloquei aqui 10 classes, podemos colocar 5 classes, porém, né, ele pega o máximo para o mínimo, divide em 5, ou 10, ou 20, as quantas você quiser. Só que você pode ver, nesse aqui eu não gostei tanto porque ele vai de 0 a 5, né? Então de 0 salários mínimos a 5 salários mínimos é muita diferença. Então ela não vai me trazer uma informação visual muito interessante. Então o que eu prefiro, eu gostei desse igual contagem quartil, né? Ele puxa um pouco mais ali para um dado para análise estatística.
E nós temos, então, essa aqui que é uma subdivisão que eu achei bem legal, que é a partir de 4 salários mínimos até 27 salários mínimos, né? Um pessoal que já tem um poder aquisitivo muito maior. Mas podemos aumentar aqui também, vou deixar com 10. Tá? Então, a gente vai ter aqui de 0 a 1.4, até aí todo o valor, e ele está basicamente dividido em quantidade de salários, de 0 a 1.4, 1.3, né? Eu acho que ele ficou bem bacana essa divisão. E aí colocamos em aplicar. Vocês podem ver então que nós geramos um mapa aqui de renda do município de Rio Preto. Aquelas setores censitários que não tinham dados de valor, né, os dados que tinham na tabela, que apareceram como nulo, né, sem dados, eles ficaram branco. Então, eles não estão dentro aqui deste mapa, né, você não consegue visualizar porque você não tem essa informação. Então, temos umas aqui no meio, até... Ah, esse aqui ele ficou perto do branco. Vamos pegar outra cor, então. Vamos pegar outra roupa de cor. Que aqui no meio ele tem umas cores muito claras e acabam enganando. Então podemos pegar aqui. Ele te dá muita opção de renda. Então vamos colocar esse magma. São muitas opções. Umas opções eu não quero que tenha cor clara no meio. Vamos pegar aqui então... Acho que esse aqui ele fica melhor. Ele tem um verde, então quando não está vazio, né, ele fica um amarelo. Então vocês podem ver aqui, realmente não tem informação e não tem aqui, esse aqui também não tem. Então temos aqui onde em vermelho são as menores rendas per capita, rendas, né, por domicílio, aqui em São José do Rio Preto, e as verdes onde temos o maior valor, né? Então aqui essa região aqui de Rio Preto ela é muito mais abastada. Aqui ela já começa a ter uma renda média, um certo empobrecimento. E aqui essa região, ela também é uma região que tem um poder aquisitivo muito grande, que começaram, né, essa região aqui, ter os grandes condomínios de Rio Preto. Então hoje esse mapa está bem defasado, tá? Em relação a essa região aqui. Então nós criamos aqui rapidamente um mapa de renda do município de Rio Preto. Olha aí. Isso aqui você tem para todos os municípios do Brasil. Alguns, né, devido à sua quantidade de população, são mais detalhados do que outros municípios. Então, dentro do próprio estado de São Paulo, você vai ter município com um setor censitário só, enquanto a gente tem aqui Rio Preto, tem um monte, e na cidade de São Paulo vai ter muito mais, e outras cidades maiores, né, vão ter muito mais. Tá? Vamos fazer outra brincadeira aí com esses dados aí do censo. Vamos lá. Voltando aqui à tabela de atributos, né, vamos alternar a edição. Então vamos fazer a densidade populacional no setor censitário. Isso é bem interessante também. Geralmente, ali os dados, né, de densidade demográfica são habitantes por quilômetro quadrado. Então vamos fazer aqui as contas. Primeiro, vamos pegar o setor censitário, vamos gerar a área em km quadrado, tá? Então, para a gente calcular a área, nós colocamos cifrão, que na tabela aqui, nesse calculador de captura, que tenha cifrão, ela representa cálculo de alguma coisa. Então, é cálculo da coordenada, da área, do comprimento, do que for. É sempre o cifrão. E a gente escreve área, tá? Então, vamos calcular a área. E o quilômetro quadrado, ele representa 100 hectares. Tá? Então, a gente divide aqui. 1 hectare é 10 mil metros quadrados, só que cada quilômetro quadrado são 100 hectares. Então, a gente coloca mais 2 zeros. E fazemos a divisão. Em vez de número inteiro, número decimal real, eu vou colocar 2 casas depois da vírgula. Tá? E aí, ok. Ele me fez a conta em área de quilômetros quadrados, tá certo? Então, o que nós precisamos agora? A informação do V002. Como vemos aqui, o V002 é moradores em domicílios, então é a população naquela área do censo, né?
Então vamos fazer a conta aqui da densidade populacional. Abrimos de novo a calculadora de campo e colocamos vou colocar como denspop, densidade populacional. Número real decimal, vou deixar 2 casas depois da vírgula. E o que eu quero fazer? Uma conta entre 2 campos de valores da tabela de atributos. Então vamos em campo e valores. Vamos pegar aqui o V002, que é a quantidade de pessoas, dividido pela área em quilômetros quadrados, certo? Estamos vendo aqui que já tem uma pré-visualização, então está dando certo, tá? E vamos lá, ok. Fizemos a conta, então nós temos aqui uma densidade populacional de pessoas por quilômetro quadrado, né? Então vai dar um valor alto, sim, é comum, né? Porque a área em quilômetros quadrados ela é muito grande, mas é o que o pessoal usa, né? Habitantes por quilômetro quadrado. Fechamos OK, alternar o modo de edição, salvamos. Pronto, a nossa conta já está feita. Vamos aqui gerar um novo mapa. Para não apagar esse que a gente fez, eu clico com o botão direito, duplicar camada. E eu crio uma camada duplicada. Posso até apagar aqui e clico com o botão direito e vamos fazer o mesmo trabalho que nós fizemos no outro, né, de densidade populacional. Aqui OK, vamos deixar em igual contagem e reclassificamos. Então aqui nós vamos ter a reclassificação das áreas de maior densidade populacional. Nesse caso eu vou colocar o vermelho no maior valor e o verde no menor valor, para a gente fazer essa diferença. Então eu clico aqui na setinha e inverto, né, a gradiente de cores e vai do frio para o quente. E aplico. E aqui nós temos então o mapa da densidade populacional de São José do Rio Preto. Então nós temos aqui é que esse aqui está errado, esse aqui. Onde está em vermelho a maior densidade populacional e o que está em verde a menor densidade. E está batendo, porque nós temos aqui a região rural de São José do Rio Preto como uma área de baixa densidade, né? O que está em branco, claro, é o que não tem informação do setor censitário. E a gente pode deixar os dois arquivos abertos e fazermos uma comparação. Então vamos ver, aqui essa região aqui, nós temos uma alta densidade populacional com uma renda média baixa ali, média a baixa, né? Olha que interessante. Aqui onde nós temos uma população mais rica, né, com maior valor aquisitivo, temos também uma densidade relativamente baixa, né? Ela não é uma densidade alta. Então aqui realmente tem uns condomínios e tudo mais. Hoje está crescendo bastante nessa região. Então nós temos aqui, ó, alta densidade demográfica, essa região de Rio Preto, com também uma renda intermediária a alta, tá certo? Então esse foi o vídeo de hoje. No próximo vídeo a gente vai fazer os últimos trabalhos com esses dados do IBGE, tá? Então vamos fazer outro tipo de classificação e tudo mais, vocês vão ver. E é um trabalho que serve, né, como os dados do IBGE estão para todo o Brasil, dá para usar para qualquer lugar que vocês quiserem. E essas operações que eu estou fazendo aqui podem ser usadas em todos os outros, em outros estudos diversos. Não precisa ser só com os dados do IBGE. Você tendo a informação e uma tabela de atributos bem completa, com a informação que você precisa, você pode correlacionar as colunas, pode fazer contas, pode fazer indicadores e gerar isso tudo, transformar isso num mapa muito legal aqui, melhorando a visualização das informações que você tem. Então a gente passou, né, de uma tabela cheia de números para uma figura aqui, né, para um gráfico, né, vamos dizer assim, uma representação gráfica de fácil entendimento. Tá certo? Então agradeço aí a vocês. De novo, né, peço para deixar o like ali, ajuda muito o canal, ajuda muito a gente na divulgação dos vídeos, né? Compartilhem também com pessoas que vocês acham que vão se interessar pelo assunto. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, tá? Inclusive críticas, sugestões, elogios, eu estou sempre respondendo. E convido vocês a se inscreverem no canal
para receber novas, né, informações. Ative o sininho lá, que o YouTube está meio ruim de entregar as informações para o pessoal. E também a conhecer nosso site www.gamagel.com, tá certo? Muito obrigado, até a próxima.